Olá, eu sou o Thomas Jardim e seja muito bem-vindo a mais um Protagonistas. Amanhã, 29 de novembro, completa um ano da tragédia da Chapecoense. Naquela madrugada, 71 pessoas morreram na queda de um avião da empresa boliviana Lamia, em Medellín. Imprudência, ganância e responsabilidade? Hoje ao meu lado um jornalista que viveu de perto toda essa história, Guido Nunes, repórter do Sport TV. Obrigado por estar aqui com a gente, Guido. Obrigado pelo convite, prazer meu. Guido, normalmente no Protagonistas a gente conversa com personalidades, atletas, pessoas com trajetórias de sucesso, que marcaram, conquistaram o respeito do público, enfim, ídolos, exemplos, protagonistas. A conversa normalmente é bem-humorada, leve, descontraída e também com opinião. Hoje, infelizmente, esse bom humor fica um pouco de lado, o tom é um pouco diferente. Passado um ano da tragédia com a Chapecoense, 29 de novembro, o que essa data representa para você? Eu acho que não só para mim, né, mas pro esporte brasileiro, pro jornalismo brasileiro também. É o marco da maior tragédia que a gente já teve, né? E depois de um ano, assim, parece... É estranho nessa relação que a gente faz de tempo, mas a sensação é de que já passou muito mais tempo, né? De tão intenso que foi, assim. Mas eu acho que é um marco, né? E a gente vai sempre lembrar, eu acho que com muita tristeza, né? De tudo que aconteceu, dessa tragédia. A gente vai sempre lembrar com carinho, né? No meu caso, dos amigos ali que estavam no voo, né? Os jornalistas. Mas é uma data assim que eu acho que todo ano vai ser aquela mesma lembrança, né? Vai ser sempre um marco da gente relembrar isso tudo que se passou, né? Como é que você recebeu a notícia? Como foi entrar para essa cobertura? Eu estava em Porto Alegre para fazer a final da Copa do Brasil, Grêmio e Atlético Mineiro, e eu cheguei lá numa segunda-feira. A gente fez a cobertura normal, os treinos lá do Grêmio, e aí eu voltei pro hotel e dormi. Quando, por volta de 5 horas da manhã, o telefone tocou do meu quarto e era o produtor, o Fábio Grijó, ligou me dizendo: Guido, é o seguinte, cara, não sei se você já viu alguma coisa aí, mas o avião da Chapecoense caiu e a gente tá indo para lá agora, assim, se arruma e vai. E é aquela coisa, você acordando, você fica, como assim, o avião caiu e tal. E eu lembro que eu liguei no Sport TV News para acompanhar a cobertura, que a Lívia Laranjeira já estava lá, né, fazendo todo o acompanhamento in loco, né, do que estava acontecendo. E aí a gente foi meio que tendo um pouco a dimensão, mas naquele momento ainda não tinham os nomes, ainda não tinha uma lista, tinha só a informação de que o avião tinha caído, mas ainda não tinha a confirmação de questão de sobreviventes. Então a gente já ficou naquela apreensão, um pouco a ficha sem cair, e tivemos que ir de carro para Chapecó. A gente entrou no carro e pelas redes sociais a gente foi falando com as pessoas e tal, e aí que foram vindo as atualizações. E era um murro no estômago cada vez que a gente viu uma confirmação. E depois foi a caminho que a gente teve a confirmação também dos nossos companheiros ali que estavam no voo, Vitorino Sherman, por exemplo, que trabalhou por vários anos com a gente, o Guilherme Marques também, que eu tive muito contato lá na TV Globo. E aí a gente foi uma viagem de quase 7 horas de carro, que era um silêncio, assim, no carro, emoção muito grande, você vê que a equipe não conseguia se controlar sempre que lembrava, e a gente ia relembrando as histórias, né, tanto do Vitor, né, que a gente chama o Vitorino, quanto do Guilherme também, quem tinha outros conhecidos. E aí foi assim que a gente foi para Chapecó. É possível se preparar emocionalmente para uma cobertura como essa? Não, é impossível. É impossível. Primeiro que assim, a gente estava preparado para uma outra cobertura, né? Então já foi uma coisa de surpresa a gente ter que ir para Chapecó. Mas o teor da cobertura é tão forte assim, eu não consigo nem explicar a energia que a gente sentiu lá. E você não tem o que fazer. É óbvio que como jornalista a gente tem uma missão de informar, e eu acho que a nossa função lá era também não só de informar o público, mas também de informar os familiares, que não recebiam muitas informações, e a gente acabava
pela facilidade de ter uma ponta lá em Medellín e a gente em Chapecó, ali falando também com as pessoas da Chapecoense, a gente conseguia ter mais informações até do que os próprios familiares. Então essa era um pouco a nossa missão ali, de tentar informar, porque eles queriam saber e tinha uma certa angústia, sabe? De quando que vai ser o velório, vai acontecer, não vai? Então essa nossa missão ali de informar acaba te distanciando um pouquinho do que está acontecendo em volta, né? Eu acho que esse é o nosso principal objetivo. Agora, se preparar é impossível, mas eu acho que o nosso objetivo é esse, é conseguir da melhor maneira possível ter um certo distanciamento para a gente conseguir informar da maneira correta e poder entender, né, o que tá se passando ali, ter a sensibilidade, né, de identificar o que está acontecendo para poder transmitir para o público. Para quem está em casa ouvindo, deve ser difícil imaginar como vocês se planejam para isso, porque é uma história como se fosse um grande evento, né, mas sem planejamento nenhum. Né? Acontece de uma hora para outra. Como é que se planeja? Como é que se organiza uma cobertura como essa? Ali foi uma cobertura que me surpreendeu positivamente pelo que a gente viu, assim, a questão do ser humano, sabe? O melhor que tem no ser humano, que todo mundo ali estava se ajudando. Então, só para te dar um exemplo, os diretores da Chapecoense também estavam no voo, o presidente, enfim, e outros diretores. E como é que você vai organizar ali, né, uma situação, sendo que os principais responsáveis, e que tomaram todas as decisões, e até isso na questão de muitas dúvidas que a gente tinha, né, por que escolheu esse voo, por que fechou, por que isso, por que aquilo, quem tinha tomado essas decisões estava no avião, e infelizmente também acabou morrendo nessa tragédia. Então ali o que acontecia era o seguinte, um fotógrafo, por exemplo, falando do trabalho da imprensa, um fotógrafo de Florianópolis, que foi para lá para fazer a cobertura também, viu que estava ali todo mundo meio que tentando encontrar um caminho, ele falou, chegou lá nos dirigentes da Chapecoense, né, que tinham ficado aqui, e falou, se vocês quiserem, eu posso ser um assessor de imprensa aqui, eu posso organizar para vocês. E aí foi ele que organizou tudo, assim. Então ele nos ajudava, né? Porque você imagina um nível de tensão que estava ali na Arena Condá, com todas as famílias, com os dirigentes, todo mundo querendo informações e tudo mais. Imagina se cada repórter tivesse que ir até um dirigente para fazer a mesma pergunta e toda hora. Então ele organizou isso, ele ia lá, pegava as informações, trazia para a gente no dia do velório coletivo, que você imagina, fazer um velório para aquele tanto de gente na Arena Condá, ele organizou tudo, assim. Ele sentou lá com o pessoal e falou, vamos fazer da melhor forma, assim, para que todo mundo consiga trabalhar, e a gente consiga respeitar as famílias, para que não tenha, né, aquela coisa de você invadir o espaço. Então você vê, um fotógrafo de um jornal de Florianópolis foi fundamental para a organização. E a gente vê isso tudo. O analista de desempenho da Chapecoense, por exemplo, cuidava de tudo, basicamente tudo. Então foi muita gente se ajudando ali para fazer o que a gente podia fazer de melhor, né? Dentro daquela circunstância ali que a gente estava envolvido. Foi um ajudando o outro e assim a gente conseguiu fazer uma cobertura que eu acho que foi uma cobertura boa, assim, dentro do que a gente podia fazer. Eu acho que justamente por aquilo que eu falei, assim, a gente conseguiu cumprir a nossa missão no jornalismo. E foi, assim, todo mundo ali mesmo na união, se ajudando, acho que isso foi fundamental. Além dos jogadores, eram 21 jornalistas. E como você falou, amigos, pessoas de um convívio diário. Passa um filme na cabeça, começa a refletir a respeito do seu dia a dia? Sem dúvida passa, porque, assim, são colegas, né, de profissão, mas também alguns ali que a gente pode dizer amigos do que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia, né? Não vou te falar que talvez fossem amigos de infância e tudo mais, mas a gente parceiro em outras coberturas, que você acaba tendo um convívio muito maior. Então, eu acho que a gente sente bastante, assim, e eu acho que todo mundo que estava em Chapecó ali, da imprensa, né, que estava fazendo a cobertura, não tinha assim que não tivesse se sentindo parte daquilo, assim, sabe? A gente via todo mundo quando acabava, você via um chorando aqui, um chorando ali. Tinha gente comigo, por exemplo, o nosso repórter cinematográfico, o Diego Barral, ele fez inúmeras viagens com o Vitorino Sherman, assim, são
eram super amigos. Então é muito difícil assim você conseguir, naquele momento ali, você cair a ficha do que tinha acontecido, sabe? Porque que eram jornalistas ali, seus colegas, assim como os jogadores também, sabe? Você indo fazer o seu trabalho e acabar se vendo numa situação como essa, ainda mais por tudo que envolveu, né? Pela forma como foi, assim, não foi somente um acidente aéreo, né? Então a gente como jornalista também que tem por essência essa questão de questionar, e é a nossa função mesmo, entendeu? De querer saber das coisas, quando as coisas começaram a ficar mais claras do que realmente aconteceu, aí que dá aquele embrulho maior ainda no estômago, assim, de saber que tudo isso aconteceu por causa da ganância de uma pessoa. Pois é uma cobertura muito emocional, né? Muita coisa envolvida ali, sentimento, revolta, incerteza. Como é que equilibra tudo isso para trabalhar numa situação como essa? Não equilibra, não dá para equilibrar. É difícil te dizer, porque muitas vezes a coisa não é racional, sabe? Você não consegue pensar em tudo. O que eu sabia era qual era a minha função ali, qual era a minha missão. Como eu disse, que era informar da melhor forma possível. A gente tinha ali as pessoas, né, para a gente ouvir também, entender um pouco a história ali até da própria Chapecoense. Mas você equilibrar essa questão de emoção, de tudo mais que estava envolvido, é impossível, assim, é impossível. A gente tem até eu pelo menos acho que a gente tem que ter um certo distanciamento quando a gente está nas coberturas, mas é muito difícil ali num momento como aquele, você conseguir. Se eu te falasse que eu consegui manter o equilíbrio, eu estaria mentindo. Continua muito vivo na sua cabeça um ano depois? Continua. Sem dúvida continua. Ali foi uma cobertura que me marcou para sempre. É o tipo da coisa que a gente jamais vai esquecer. Eu até falava sobre essa questão do tempo, né? A sensação que dá é de que aconteceu há mais tempo do que um ano. Mas realmente continua muito vivo mesmo. Além de refletir a respeito da sua própria atividade, afinal vocês estão sempre viajando, sempre correndo contra o relógio. Repensa a vida também, Guido? Repensa. Muita gente, a gente falava sobre isso também, assim, a gente, quando voltou de lá, até o irmão do Guilherme Marques, ele falou isso no velório dele, dizendo, sempre que vocês puderem, estejam perto das pessoas que vocês amam, nunca deixem de dizer eu te amo para os seus familiares ou para sua esposa, enfim. E a gente falava muito sobre isso, assim, quando a gente voltou de lá, a gente falou, eu quero estar perto. Quando eu voltei, a primeira coisa que eu quis fazer era ir no meu pai, na minha mãe, dar um abraço, nas minhas irmãs também, sabe? Até porque eles estavam preocupados também, né, com a situação. E teve até uma situação que a gente viaja muito e a gente acaba não falando com todo mundo para onde a gente está indo, né? Às vezes você vai para umas viagens assim que eu falo com a minha esposa, com a minha mãe e tudo mais, mas você não consegue falar com todo mundo. E quando aconteceu isso, no dia que aconteceu, eu recebi uma mensagem assim de amigos, até da minha irmã também, perguntando, Guido, sabe? E que ela jamais me chamou de Guido, ela falou, Guido, só para saber se eu não estava, entendeu? Então você imagina o quanto isso não mexe com você, assim, numa cobertura. E quando voltou foi isso, assim, eu falei, cara, eu quero ficar perto das pessoas que eu amo e aproveitar cada segundo, porque ali também, quando acontece esse tipo de tragédia, você percebe quanto a nossa vida passa num piscar, assim, de olhos, né? Que hoje você tá, amanhã você pode não estar. Então isso mexe com tudo, assim, não só com... Se eu te falar que mexeu comigo como profissional, óbvio que mexeu, mas mexeu muito mais como pessoa, assim, a experiência que eu vivi, as lições que eu levei de lá, do que hoje eu faço, assim, foi uma transformação, sem dúvida. Quantos dias lá em Chapecó? Foram 8 dias ao todo. 8 dias. A gente chegou na terça-feira, né? A gente saiu de manhã cedinho de Porto Alegre, chegamos lá na terça-feira. E falando assim, parece até que são poucos dias, né? Mas a sensação era de que a gente ficou pelo menos um mês lá. Porque havia aquela indefinição, eles não sabiam quando os corpos seriam liberados lá da Colômbia.
E aí isso dependia também para a organização do velório coletivo lá na Arena Condá. E ao mesmo tempo as famílias também não sabiam se chegaria, se não chegaria. Eles ficaram até aquele primeiro dia também na indefinição, né, dos sobreviventes, quem conseguiu sobreviver ou não. Então era muita coisa ali acontecendo, mas ao todo mesmo foram 8 dias em Chapecó. Guido, o que você encontrou quando chegou em Chapecó? A gente foi a primeira equipe que não era de Chapecó, né, e nem ali de Santa Catarina a chegar lá na Arena Condá. E o que mais assim me marcou é que até os próprios moradores de Chapecó, né, eles foram recebendo a notícia e eles optaram, né, e decidiram, falaram, vamos para a Arena Condá que a gente vai fazer uma vigília lá. E a gente chegou um pouco antes desse processo começar e a gente pôde ver o caminho mesmo dos moradores. E o que mais me chamou a atenção e que me marcou demais foi que, você imagina, milhares de pessoas andando, caminhando pela rua em direção à Arena Condá e você não ouvia um ar. Era um silêncio assim absurdo, você só ouvia os passos e todo mundo caminhando, você via algumas pessoas rezando e a mesma coisa na Arena Condá também. A Arena Condá lotada e você era um silêncio, sabe? Um silêncio de dor, assim, de uma cidade mesmo, porque para a gente entender o que aconteceu ali, é preciso entender o que é a Chapecoense para a cidade, que é uma cidade pequena, não é como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, que você tem uma rivalidade entre clubes. O Chapecoense era o time da cidade, então é o orgulho de todo mundo e pela campanha que tinha feito, né? Você saiu da Série D, foi subindo C, terceira divisão, segunda, chegou na Série A, não tinha sido rebaixado, de repente consegue disputar uma final de Copa Sul-Americana, uma coisa inédita para a cidade. Então eles tinham muito orgulho do time. E por ser uma cidade pequena, os jogadores, o pessoal da cidade falava, eles tinham uma proximidade muito grande com todo mundo. Quando ele ia no shopping comprar brinquedo para o filho, ele falava ali com o vendedor e ele já falava, daquele jogo, não sei o que e tal. Então tinha uma conexão boa também entre eles ali, né? Então foi muito difícil assim, você ver o quanto representa para a cidade, sabe, o time. E aí a gente consegue, por isso que você está no lugar, às vezes consegue ter a dimensão um pouco melhor do que realmente foi, né? E do quanto aquele grupo de jogadores e quanto a Chapecoense era importante para a cidade. E como foi estar dentro do campo, lá em Chapecó, no mesmo momento em que o jogo aconteceria na Colômbia, mas não aconteceu, fazendo uma vigília ali? Ali foi, depois do velório coletivo, né? Foi, acho que o momento de maior emoção, assim, eu acho que de energia, né? Eu acredito muito nisso, assim, que quando você tem milhares de pessoas reunidas ali por um propósito, né? E todo mundo fazendo as suas orações, cada um com a sua crença, você sente, sabe, a questão de energia. E ali foi um momento que foi muito difícil, porque primeiro, todo mundo emocionado pelo que os colombianos fizeram, né? Que já foi eu acho que assim, foi incrível, né? A humanidade que eles tiveram ali de realmente confortar, né? Todo mundo, os brasileiros que estavam lá. E a gente na Arena Condá, todo mundo foi para lá, todos os torcedores, enfim, os familiares estavam lá. A gente teve uma missa e eles passaram no telão a foto de cada uma das vítimas, né? E aí você vê, aquela coisa de a ficha vai caindo aos poucos, sabe? E aí quando você vê é um baque. E foi realmente, assim, um dos momentos mais emocionantes dessa cobertura, sem dúvida. Você falou no velório coletivo, e é muito nítida para mim, acho que para todo mundo que viu, muito forte a imagem dos caixões entrando no avião na Colômbia. Depois o velório coletivo, né? Um dia chuvoso em Chapecó. É uma imagem que marca para sempre, Guido? Sem dúvida. Essa questão do dia chuvoso é até uma dessas, assim, não sei se eu chamo de coincidência, não sei também o que cada um acredita, mas assim, todo dia estava fazendo sol, todos os dias, desde que a gente chegou. Terça, quarta, quinta, sexta, sol. No momento que o primeiro avião pousou em Chapecó, começou a chover, mas não foi uma chuva, assim, um dilúvio, uma chuva absurda
E essa chuva, ela ficou até o momento que acabou mesmo, quando encerrou a cerimônia, parou de chover. É dessas coincidências assim que a gente não consegue explicar, mas eu estava fazendo o cortejo, então eu estava no aeroporto, eu acompanhei a chegada dos corpos e depois eu segui com o cortejo até a Arena Condá. E você imagina se a gente estava em cima de um caminhão que eles colocaram para a imprensa, chovendo demais, e a gente ia passando pelas ruas e todo mundo saiu das suas casas, né? Quem não pôde ir até a Arena Condá, porque isso também foi até um pedido, né? A Arena Condá não comportaria toda a cidade de Chapecó, queria estar presente ali. E todo mundo foi para a rua e você via passando, assim, a gente ia seguindo o caminhão com os caixões e você via as pessoas, assim, todo mundo um choro, assim, de uma dor que era... É difícil a gente explicar em palavras, sabe? Por isso que às vezes até na televisão a gente consegue mostrar com a imagem a força do que é tudo aquilo ali. Mas você vivenciar aquilo e de certa forma você compartilha também, sabe? É uma experiência de troca, porque é uma coisa tão pesada, assim, uma energia tão forte, que foi o que a gente conseguiu sentir até chegar no velório. E aí o velório também foi, assim, dificílimo de conseguir até trabalhar ali, porque foi ali mesmo que a gente teve os familiares, que teve o contato, né? Que é aquela coisa de você... E os caixões fechados, né? Nenhum pode ser aberto. Mas você via chegando a quantidade de caixões que iam chegando ali. Que aí você, sabe, quando você tem uma dimensão, como se você tomasse um murro no estômago, assim, que você fala, cara, foi realmente a maior tragédia que a gente já viveu. Em março desse ano, você foi até Cianorte reencontrar a Dona Ilaídes, uma das pessoas que mais marcaram essa tragédia. Ela é mãe do goleiro Danilo, né? Também falecido no acidente. Alguns dias depois da tragédia, ela teve um gesto que marcou não só você, mas o país inteiro. Eu sei que recentemente ela te falou, quando você voltou lá, o porquê daquele abraço. Conta pra gente. É que assim, ali na nossa cobertura, a gente estava na Arena Condá e eu estava num ponto que a gente chama ponto de vivo, né? Que não é um ponto móvel, a gente fica posicionado ali, a câmera ligada num caminhão com satélite, enfim, que mandava as imagens aqui para a emissora. Então dali eu não conseguia ter muita mobilidade para sair. A gente tinha uma outra equipe que estava lá fazendo também a cobertura e eles sim conseguiam chegar mais perto. E aí eu lembro que eu estava fazendo uma participação no Seleção Sport TV e eu vi um bolo assim da imprensa que foi para perto ali do vestiário da Arena Condá e eles estavam ali falando e tal, demorando um tempo. Aí eu perguntei pro produtor, o Fábio Grijó, falei, Grijó, tenta descobrir quem que tá falando ali, tá? Porque a gente não consegue conversar aqui ao vivo no Seleção e tudo mais. Aí ele foi e viu que era a Dona Ilaídes. Então ele chegou para mim, já veio com ela e falou, Dona Ilaídes, mãe do Danilo. Eu falei com o pessoal aqui da emissora, falei, pessoal, mãe do Danilo e tal. A gente não teve tempo de conversar, de falar nada, foi tudo ali mesmo ao vivo. Então já comecei a entrevista e aí, enfim, aconteceu ali, né, a cena que acabou ficando marcada, que ela me pergunta, você sabe, eu queria saber o que você está sentindo. Você consegue me dizer? E é ali que eu desabei, porque eu não estava imaginando, jamais imaginava que ela me faria aquela pergunta, e foi um momento ali também que os papéis se inverteram, né? E aí ela perguntou, posso te dar um abraço, que eu acho que não era um abraço só em mim, mas sim em toda a classe, né? Nos jornalistas também, que estavam sofrendo pela perda dos amigos. E aí quando eu fui para Cianorte, a gente foi fazer uma entrevista lá com ela, e foi interessante porque eu pude acompanhar um pouco da rotina dela lá, né? Que é a Dona Ilaídes, assim, uma mulher incrível, né? Super forte. E aí ela estava me contando que naquela rodinha ali que estavam entrevistando ela disse que ouviu umas 3 ou 4 vezes essa pergunta, assim, como você está se sentindo? Como você está se sentindo? E ela
foi numa coisa tão genuína assim, que ela estava num momento de sofrimento. As pessoas às vezes perguntam, pô, mas você vê que ela não chora, como ela não conseguiu ser tão forte? E ela falou que ela não tinha mais lágrimas assim para chorar. Naquele momento ela já tinha sofrido tudo. E aí ela perguntou, ela falou, ó, todo mundo me perguntava como eu estava me sentindo. E eu só queria saber de vocês também, como vocês estavam se sentindo. E por isso que eu fiz aquela pergunta. E que aí a gente vê assim, isso, por exemplo, eu acho que esse é o tipo de pergunta que você não deve fazer num momento como esse, né? Porque é meio óbvio como que a pessoa tá se sentindo. Mas às vezes acaba sendo até um próprio vício assim da função. Você faz uma pergunta e é um momento tão delicado que assim, qualquer pergunta pode sair um pouco ali do trilho, né? Perder um pouco da linha, do controle de se manter, a notícia de não ser muito apelativo, sabe? De não tentar ser sensacionalista demais. Então esse foi o meu maior objetivo, assim. E aí naquela entrevista que a gente estava falando, a dona Elaídes, ela tinha... Você imagina, o Danilo, ele foi dado como sobrevivente, depois ele foi dado como morto, e aí foi dado como sobrevivente de novo, só que na verdade tinham confundido ele com o Foreman. E você imagina para a família receber essa notícia, o pico de expectativa que você cria, sabe? De você, a tragédia, sobreviveu. Tanto que a gente vê aí o Alan, o Neto e o Foreman como eles estão. Você imagina naquela hora para ela. Era muito difícil, assim. E ela era assim, a gente tinha o que conversar com ela por isso também e pela questão da indefinição do velório, né? Porque o velório foi no sábado, mas ele tinha sido marcado para sexta, podia ter sido na quinta. Então, eles não sabiam exatamente, era muita coisa reunida ali, sabe? Era muita incerteza, muita dúvida e que isso te deixa emocionalmente instável, né? Não só a gente, como também os familiares. Então, por isso que eu acho que ali naquele momento ali que aconteceu, né? Foi um pouco, acho que, de tudo isso, assim. Passado um ano, aquele abraço continua aí? Ah, continua. Aquele abraço vai ficar para sempre, né? Acho que não só em mim, mas em todos os jornalistas. E eu acho que quando eu converso com as pessoas ou quando as pessoas vêm me falar desse abraço, acho que tem um pouco... Elas dizem isso, assim, elas se sentem abraçadas, sabe? Não foi só um abraço no Guido ali naquele momento, mas foi realmente, eu acho que foi por isso que até a imagem é muito forte, porque ela simboliza um pouco o que aconteceu, né? Você vê a mãe do jogador que foi o grande herói, o responsável praticamente pela classificação, né, com aquela defesa que ele faz lá na Arena Condá, lá contra o São Lourenço. E de repente, né, enfim, essa tragédia acontece com os jornalistas também, e a gente estava ali naquele momento. Por isso que é muito raro, né, de acontecer isso assim. Eu acho que por isso que foi um momento que vai ficar eternizado. Eu falo com a dona Elaídes com frequência assim, a gente se fala. Acho que é um abraço que vai ficar, sem dúvida. Guido, queria te agradecer pela nossa conversa. Obrigado. Essa é uma semana muito triste para todo o país. A gente espera que as famílias envolvidas fiquem bem, afinal é uma dor muito grande. E que, acima de tudo, essa história jamais seja esquecida pela justiça. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, foi um prazer. Um grande abraço aí para o pessoal de Chapecó. A gente se vê semana que vem. Obrigado.